A paz do Senhor a todos os irmãos. Nesta noite, Deus tem uma palavra certa para mim e para você. Que nós possamos estar fazendo aquilo que Deus preparou no nosso coração nesta noite. Que a palavra do Senhor seja uma graça, uma bênção para cada um de todos os irmãos que aqui estão presentes. Quero convidar a todos para abrir as suas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 3 ao 16, que assim diz a palavra. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glórias a Deus. Nós queremos falar um pouquinho sobre esta comunhão desta palavra, advinda da graça de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Que Deus converse conosco e que nós sejamos realmente obedientes à sua palavra. Mas eu quero falar nesta noite um pouco sobre o servir e andar cristão. Paulo instrui princípios sadios de como deve ser o comportamento do cristão em várias áreas. O crente deve manter, meus irmãos, uma conduta exemplar em tudo na sua vida, e que Cristo venha realmente a ser glorificado nesta noite. Aleluia. Primeiramente, nós somos instruídos de que o eu, aquilo que realmente eu e você somos, deve ser sacrificado. E sacrifício é algo que, por natureza, meus irmãos, nós não estamos acostumados a fazer. Custa muito sacrificar, mas é muito mais necessário. Em primeiro lugar, o comportamento em relação a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a conduta cristã, minha e tua,
está baseado em ter-se uma atitude certa para com nosso Deus. A atitude com que fazemos, realizamos, recebemos as coisas demonstra como está o nosso nível para com Deus. O crente fora justificado, no entanto, deve procurar viver uma vida de santidade. É a primeira cláusula de importância nessa etapa da conduta cristã, é apresentar-se a si mesmo a Deus. Glória a Deus. E que essas implicações na minha e na tua vida, de se apresentar a Deus, deva ser voluntária, deva ser pessoal, deve ser sacrificial, deva ser realmente racional. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o comportamento em relação a nós mesmos. Nós, enquanto crentes, não devemos procurar estimar-se mais do que lhe é próprio. Em Romanos, nos diz, não pense de si mesmo além do que convém, aleluia. É uma ordem, caso uma pessoa pense de si mesma, meus irmãos, além do que convém, com toda certeza começará a causar problemas e atritos entre os irmãos, entre o corpo de Cristo, que é a igreja, aleluia. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre o comportamento em relação à igreja, meus irmãos. A igreja é um organismo e não uma organização. E aqui nós verificamos que, enquanto crentes, prestamos nossos serviços na igreja de Deus por meio de cada dom espiritual que Deus colocou na minha e na tua vida, aleluia. Assim nós devemos ser o corpo de Cristo. Muitas pessoas com diferentes qualidades, dons, personalidades, e que devemos agir, meus irmãos, para um só benefício, para um só bem comum, que é o aperfeiçoamento dos santos e a glorificação de nosso Deus, aleluia. Porque glória nós damos a Ti, Senhor. Em quarto lugar, eu quero falar rapidamente sobre o comportamento em relação à sociedade. Porque o crente tem um dever de viver, meus irmãos, uma vida digna perante os demais. Porque em Filipenses diz que vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, aleluia. O amor de Deus deve ser o elemento que governa as nossas atitudes para com o nosso próximo. Se não tiver amor, nada serei, aleluia, glória a Deus. Em quinto lugar, eu quero falar sobre o comportamento em relação às autoridades, para com as autoridades civis, porque é o nosso dever de cristão obedecer. O crente não está isento, meus irmãos, para com as suas responsabilidades perante o nosso município, perante o nosso estado, perante o nosso país, aleluia. O governo humano, meus irmãos, é fundamental para a convivência do homem na sociedade e é perfeitamente aprovado por Deus, aleluia. O cristão tem como obrigação garantir o cumprimento das leis, aleluia. E isto fica bem claro na palavra de Deus, que se a autoridade civil legalmente constituída for contra o que a Bíblia ensina, o cristão deve antes obedecer a Deus do que aos homens, aleluia. Em sexto lugar, eu quero falar, meus irmãos, sobre o comportamento em relação aos cidadãos. Porque enquanto cidadãos que somos, os cristãos também têm deveres em sua conduta, para com todos aqueles com quem têm contato, em sua vida diária. Nós devemos, portanto, cumprir o nosso papel de cidadão, Senhor, nesta sociedade, aleluia. E nós vemos que na parábola do bom samaritano é uma ótima ilustração para que nós possamos ver a belíssima
exemplo de amor para com o nosso próximo. Porque se é verdade que esse amor cristão deve caracterizar nossa atitude para com os demais crentes, não menos é o fato de que temos de mostrar esta mesma disposição para com todos os homens. Aleluia. E em sétimo lugar, eu quero falar sobre o comportamento em relação aos fracos na fé. Em se tratando, meus irmãos, de matéria moral, as nossas dúvidas, o apóstolo Paulo estabelece 3 grandes princípios de grande valia em Romanos. O primeiro é que não devemos julgar os outros. Em segundo, que não devemos tentar uns aos outros. Seguir o amor de condescência e amor de Cristo. No capítulo 14 de Romanos, nós vamos ver Paulo tratando de questões duvidosas. Ele fala das responsabilidades do forte para com o irmão fraco, bem como do irmão fraco para o irmão forte. No entanto, deixa claro que cada um comparecerá perante Deus. Meus irmãos, que essas palavras que Paulo está fazendo uma alusão muito importante aqui e fique claro para cada um de nós. Um princípio que deve ser seguido, o princípio do amor, o amor verdadeiro. Ele fala, meus irmãos, que amar ao próximo é muito mais importante do que a nossa liberdade nessas coisas. Aleluia. Nós devemos notar, meus irmãos, em Romanos, que eles eram oriundos do paganismo, estavam envoltos com a cultura pagã, por isso tinham suas dificuldades em relação a esses assuntos controversos. Mas que nós, nesta noite, meus irmãos, possamos ver que tudo pode ser feito diferente, que nós possamos estar vivendo em comunidade, unidos como verdadeiros cristãos, que nós possamos estar com a nossa mente aberta, conscientes que devemos desfrutar de maior liberdade, mas que não devemos menosprezar o outro, julgando-o espiritualmente imaturo. Que Deus, na sua infinita bondade, nos instrua e nos capacite cada vez mais, em o nome do Senhor Jesus. Amém.